Mas para você que está nos ouvindo pela primeira vez, eu quero apresentá-los para nosso querido amigo que está aqui no estúdio, Fabrício Venturoli. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Paulo. Bom dia, o Pedro Veneno que está aqui, né? O Fabiano Xavier e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui nesta manhã. Fabrício, para aqueles que estão pela primeira vez conferindo o nosso programa e para aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais sobre Fabrício Venturoli, conta um pouquinho de você, a sua área, para as pessoas entenderem por que você conhece tanto dessa parte tributária. Já tem 23 anos que eu sou auditor da Receita do Estado do Mato Grosso do Sul. Né? Fiz algumas especializações aí na área, né, de direito tributário. E antes disso eu vinha da área do esporte, fui professor de educação física também por muito tempo, mas já há 23 anos que trabalho com essa parte da auditoria, com os impostos estaduais, né, do Mato Grosso do Sul. Então a gente sempre está buscando conhecimento nessa área. E agora, com essa questão da reforma tributária, inclusive nós realizamos há um tempo atrás um evento, né, em parceria com a Associação Comercial e o SEBRAE, né, preocupado com alguns aspectos da reforma, que agora foi decidido, mas até então ainda não tinha sido votada, né, porque precisa, a alteração da Constituição precisa de votação de 3/5 de cada casa ali em 2 turnos. Né? Então tinha passado apenas lá na Câmara dos Deputados, e a gente, com preocupação, principalmente com a questão dos incentivos fiscais, né, a gente fez esse evento, né, para levar conhecimento para as pessoas sobre o assunto e também chamar a atenção de algumas autoridades por alguns problemas que a gente via ali bem sério nessa questão da reforma. Né? Bom, e ontem casa cheia para essa votação, Fabrício. E eu queria saber de você agora, Fabrício, por que a reforma tributária? Afinal de contas, a arrecadação ela é necessária, né, para o funcionamento da máquina pública, mas essa reforma tributária, ela vem para somar, para contribuir, para dificultar um pouco mais a vida? O que você pode falar para a gente? Então, é verdade. A gente paga os impostos e a sociedade paga para poder ter os benefícios, atendimento da saúde, a educação pública, né, o asfalto, a infraestrutura, enfim, tudo aquilo que é necessário para a sociedade, e o Estado ele arrecada bem. Né? Ele tem os seus mecanismos para arrecadação e o dinheiro entra, né, e consegue satisfazer as necessidades aí, previstas, né? Porque as necessidades são ilimitadas, né? Sempre vai ter coisa a ser feita, mas de uma certa forma, aí, cerca de 33% do PIB, nós tivemos um PIB aí de 9 bilhões, né, e a arrecadação de 3 bi. Então, cerca de 33% de tudo aquilo que o Brasil produz de riqueza entra para os cofres públicos, né, seja do município, do Estado ou da União. A questão da reforma, principalmente buscando facilitar para o empresário, porque a tributação no nosso país ela é bastante complexa. De uma forma geral, ela é complexa, mas aqui no Brasil são cerca de 500 mil normas tributárias que os empresários têm que atender. Né? Lógico, a gente está falando de todos os municípios, todos os estados e da União, mas é uma complexidade muito grande. E nós temos empresas que são grandes e têm estabelecimentos em vários estados. E cada estado tem uma tributação de um jeito. Né? E eu sei que é um assunto complexo, mas com um pouquinho de paciência é algo que mexe com a vida de todo mundo, então é muito importante. Né? Parabenizo pela pauta, principalmente agora que foi aprovada esta reforma. Mas, por exemplo, tem estados que falam que tais produtos têm uma determinada redução da base de cálculo, aí outros não são aqueles produtos, são outros produtos. Uns estão sob o diferimento, outros sob opção tributária, enfim, isenções. Isso é variado de estado para estado. Então, para essas empresas que têm estabelecimento em vários estados, é um complicador. Então, uma das questões que vem motivando a reforma tributária é a simplificação. E dentro dessa simplificação, 5 impostos aí vão deixar de existir, né, que é o ICMS, o ISS, que é dos municípios, o ICMS do Estado, né, o IPI, que é da União, e PIS e COFINS, que são da União, mas são contribuições para a Previdência. Então, esses 5 impostos vão deixar de existir e vai nascer o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que aí, no caso, vai se juntar aquela base que era do ICMS
e a base que era do ISS vai se juntar nesse imposto, no IBS. A CBS, que vai ser a contribuição sobre bens e serviços, que é para custeio da Previdência, vai deixar de existir o PIS e a COFINS e vai existir a CBS. E o imposto seletivo, que vai ser de competência da União, é para aqueles produtos que danosos à saúde ou ao meio ambiente, vai gerar uma cobrança, né, a mais, e a competência vai ser da União através do imposto seletivo. Então, basicamente é isso. E isso, Paulo, tem um prazo aí para acontecer. É gradual, né? Gradual. Ano a ano isso vai acontecendo, né? Não vai ser de imediato. Ela foi aprovada. As regras gerais, as linhas gerais que foram aprovadas na Constituição. Colocaram na Constituição. Agora, de 2024 a 2026, vai ter a legislação complementar, né, que é abaixo da Constituição, uma legislação complementar para dar linhas gerais ainda para os impostos, né? E depois disso que começa a implementação gradual, né? Nós vamos ter ali a alíquota do IBS de 0,1% e da CBS 0,9%, né, em 2026. E aí vai aumentando gradativamente a alíquota do IBS e da CBS e vai reduzindo a alíquota do ICMS, do ISS e do IPI, até acabar esses impostos, né, e ficar só com a CBS, né, o IBS e o imposto seletivo. Uma alíquota única, né? Uma alíquota única. A ideia foi essa também, de uniformizar em todo o Brasil, né, as alíquotas, né, para ser uma alíquota única. Tem algumas exceções, mas a regra geral é essa, estabelecer, né, a alíquota única. Cada estado vai ter a liberdade, isso foi uma discussão muito grande, porque nós temos a questão do Pacto Federativo, né, que inclusive é uma cláusula pétrea, algo que não pode ser mudado na Constituição. Nós somos um país que temos os estados com uma determinada autonomia. Tinham criado, né, agora ficou o comitê gestor, né, mas tinha sido criado o Conselho Federativo e tinham dado autonomia para a iniciativa de lei, né, para comandar toda a fiscalização dos estados. E isso gerou, né, uma demanda ali no Congresso e acabaram mudando, né, de Conselho Federativo, não é mais Conselho Federativo, é um comitê gestor. Esse comitê gestor não vai ter iniciativa de lei, né, e não vai poder criar impostos, não vai poder estabelecer alíquotas, ele vai simplesmente gerenciar a questão da arrecadação, né, para poder fazer as divisões, né, mas ele não vai poder intervir. Ele vai poder sugerir, mas cada estado vai continuar com a sua autonomia para estabelecer a sua alíquota. Então, pode ter diferença sim entre alíquotas nos estados, mas uma vez estabelecido aquela alíquota vai ser geral para tudo. Não vai ter mais aquela, por exemplo, aqui... Tem um monte de alíquotas, aqui, né? No nosso estado, hoje ela é 17%. 17%. O básico é a alíquota geral, 17%. Tá. Né? São Paulo, por exemplo, 18%. Vai poder ter, cada estado definir a sua alíquota, mas ela vai ser geral. Porque nós temos algumas alíquotas, né? Tem alíquota de 4%, tem alíquota de 12%, tem alíquota de 17%, tem alíquota de 20%, de 25%, né? Sim. Então, a regra geral vai ser a alíquota que cada estado definir, né? E com relação a essa questão também, Paulo, é importante a gente falar sobre uma mudança que ocorreu, que teve muita discussão e que até impactou na vida de muita gente em alguns estados, que de 2024 a 2028 ia pegar a arrecadação de cada estado, do todo, do 100% do Brasil, ali, a arrecadação do ICMS, de cada estado, nesse período, ia fazer uma média. O que representou a arrecadação do estado no Brasil, no Mato Grosso do Sul, no Brasil? O que representou a arrecadação de São Paulo no Brasil? E ali você tem um percentual. E esse percentual ia servir para esse fundo de compensação, porque tem estados que vão perder a arrecadação com essa mudança. Então, esse fundo de compensação ia repor essas perdas. E isso ia ser calculado de 2024 a 2028. E aí, o que alguns estados começaram a fazer? Principalmente começou um movimento lá no Sul.
os estados começaram a enviar projetos para assembleias legislativas dos seus respectivos estados para aumentar a alíquota. Inclusive, alguns aumentaram. Né? De 17 para 19, 18,5. Aumentaram por quê? Bom, eu quero ter uma arrecadação maior lá no cálculo. Eu tendo uma arrecadação maior, eu vou depois receber um repasse maior do governo federal. E eles barraram esse trecho da emenda constitucional, barraram. Vai ser depois definido por lei complementar como que vai ser feito esse rateio para tentar evitar esse tipo de situação que estava acontecendo já. Entendi. Fabrício, vamos ver se você pode responder a pergunta da nossa audiência aqui. O Gabriel Esteves, tem um H aqui, né? O Gabriel, ele diz aqui: sou acadêmico, vou para 2024 cursar o último ano de Direito, adoro Direito Tributário e estou vendo que a gente vai ter que estudar muito mais por conta dessas mudanças. A pergunta dele é a seguinte: ele gostaria de saber por que o Estado de São Paulo não tem os postos fiscais como tem aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, nas divisas. Certo. Primeiramente, a primeira parte da questão, realmente, nesse período de 5 anos, vai ser bem complicado aí para os contadores, né, advogados, porque vai ser criado, né, um novo sistema tributário, com alguns impostos, e o anterior vai ser mantido. Então você vai ter que conciliar os dois tipos de situações. Vai continuar fazendo um tipo de apuração para um determinado imposto e outro tipo de apuração para outro imposto. Então, meio que na parte dos impostos estaduais e municipais, meio que vai duplicar, né, esse trabalho. Realmente, o pessoal vai ter que estudar. Vai ser um período complexo. Adaptação, né? E a gente sabe também que, ao longo do tempo, com as demandas que surgem, as brigas, né, aquilo que a justiça vai determinando, isso aí vai se pacificando também o entendimento sobre algumas questões. Então, agora são situações novas que vai gerar aí novas demandas. O Estado de São Paulo, ele é um estado muito produtor no sentido de fabricar as coisas, né, os produtos, a industrialização. É um estado forte na industrialização. Então, normalmente se fiscaliza ali a indústria, a saída dos produtos da indústria. Se criou muito a questão da substituição tributária, que é você recolhe antes de acontecer o fato gerador. Então, vou dar um exemplo para ser um pouquinho mais claro. Por exemplo, combustível. Né? Ao invés de fiscalizar todos os postos de gasolina, vai lá direto na refinaria de onde sai, né, esse combustível e já faz uma previsão. Olha, você vai vender tantos 1.000 litros de combustível, isso daí vai dar tantos em reais. Então, vamos já recolher aquilo que os postos de gasolina iriam recolher, nós já vamos recolher por aqui. Então, isso é a substituição tributária, é um mecanismo que acontece. Né? Inicialmente era com combustível, com cerveja, ao invés de fiscalizar em todos os bares, vamos fiscalizar as indústrias e já colocar, né, um valor agregado ali, considerando, né, essa tributação durante a cadeia produtiva, e vamos recolher aqui. E depois se implementaram muitas situações da substituição tributária para facilitar a arrecadação para o Estado. Estado de São Paulo, como é um estado muito produtor e sai de lá os produtos, então tem essa estratégia das fiscalizações lá no Estado de São Paulo. Mato Grosso do Sul, nós somos muito produtores aí do agro, né, de grãos, né, do gado. Então, os postos, a saída desses produtos dos postos para fora do Estado, porque São Paulo ele produz muito, mas muito já fica lá dentro. Sim, sim. Muito fica lá dentro. Então é um percentual bem menor. Aqui já é o contrário. Nós produzimos muito e sai muito. Né? E como o imposto, o ICMS, que é o principal imposto aí dos estados, em regra, isso aí vai mudar também, eu vou falar, em regra, na saída que tem o fato gerador, na saída do produto, da mercadoria que tem o fato gerador, na saída que o contribuinte fica devendo para o Estado, é nessa saída da mercadoria. Né? Então, Mato Grosso do Sul tem uma saída grande. Então, os postos, né, eram importantes, e principalmente os postos se originaram naquela época que era a nota fiscal de papel. Sim, sim. Então, ainda é importante, às vezes, fazer uma preventividade, uma fiscalização ali, às vezes verificar em loco uma carga que está passando, tem essa importância. Né? Mas hoje, com a questão da nota fiscal eletrônica, escrituração fiscal digital,
Hoje é recolhido na fonte? Diminuiu muito, né, os postos, não só a cidade de São Paulo, mas também outros estados. Aqui hoje é recolhido na fonte? Por exemplo, eu vou ali na Cargill, carrego uma carga, aí vou ali fazer um manifesto na transportadora, esse imposto já é recolhido na fonte? Como é que funciona? Em regra, o ICMS ele é recolhido na origem. Na origem, né? Tá. Só que como a mercadoria ela vai circulando várias vezes, vamos supor, você sai com uma mercadoria daqui, aí ela vai, por exemplo, para uma granja para alimentar lá. E depois essa granja tem os frangos e os frangos saem para um abatedouro lá. Né? Então, esse recolhimento que saiu aqui, que ficou no Mato Grosso do Sul, ele vai servir de crédito para quem está comprando lá no outro estado. E aí, essa empresa, por exemplo, a granja, ela vai ver quanto de crédito, quanto de imposto que veio nas notas das compras dela. Aí a saída dela, a venda dos frangos, deu tanto lá de imposto. Aí na hora de pagar, ela faz um confronto entre o que ela comprou, aquilo que ela vendeu, e o imposto que estava embutido nessas operações e paga a diferença. Então, isso é algo que vai mudar também de maneira forte, e era onde também a gente tem uma preocupação com o Mato Grosso do Sul. Por quê? Com essa reforma, muitos impostos vão para o consumo. Não vai ser na saída, que nem você falou, retido não vai ser mais na saída. Ele vai circular e vai ser pago no varejo. Então, é uma pressão muito grande das indústrias, né, para diminuir a carga tributária sobre os produtos industrializados. E aí se estabeleceu que os impostos eles vão para o consumo. Então, por exemplo, deu uma saída aqui do Mato Grosso do Sul para lá, não é aqui que vai ficar o imposto. Vai ficar no destino. A ideia, né, a ideia que agora foi aprovada é levar o imposto para o destino. E isso vai mudar, né, o que cada estado vai arrecadar. Por isso que, junto com a reforma, teve essa preocupação de um fundo para compensar as perdas dos estados. Mato Grosso do Sul tem poucos habitantes, relativamente poucos aí, né? Cerca de 3 milhões de pessoas, que é o que praticamente, se juntar ali Guarulhos e Campinas, já dá a população inteira do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E aí é um estado bastante produtor, do agro principalmente, manda para outras regiões do país. Então esse imposto que Mato Grosso do Sul vem sempre crescendo na arrecadação, vai mudar. E o outro problema grave que nós temos é a questão dos incentivos fiscais. Nós sabemos que Mato Grosso do Sul se desenvolveu uma política de incentivos fiscais. Três Lagoas é uma prova viva disso. Toda a nossa região aqui, Paranaíba, Aparecida do Taboado, né, para baixo também, aí, Bataguaçu, Nova Andradina e outras cidades do estado do Mato Grosso do Sul se desenvolveram em cima da política de incentivo fiscal. Sim. Então, muitas empresas vieram para cá. Tem empresas aqui mais de 25 anos na cidade. Então, agora... E a gente pode perder? Podemos perder. Com essa mudança, a gente pode perder. Três Lagoas pode vir a perder, então? Infelizmente, pode vir a perder. Existe um plano B, uma mudança? Até 2032 está previsto, né, o fim dos incentivos fiscais. Quem está aqui no ramo da papel e celulose, né, fica. Porque tem a origem da matéria-prima aqui, a construção dessas empresas, você não desmonta uma empresa dessa, né? Agora, as demais empresas que são equipamentos que você tira de um lugar e leva para o outro, nós corremos um risco muito grande. E eu fiz um levantamento, Paulo, em Três Lagoas, só em Três Lagoas, são 11 mil empregos diretos das empresas que estão aqui em razão do incentivo fiscal. 11 mil empregos. Desses 11 mil, cerca de 4 mil está no segmento da celulose e 7 mil das demais indústrias aqui em Três Lagoas. Com o fim do incentivo fiscal, não compensa para o empresário ficar aqui. Não compensa. Por quê? Com o incentivo, ele ainda faz um cálculo. Né? O que eu vou gastar de transporte, né? Da qualificação de mão de obra, e o transporte ele não é barato. Então, para eles, o incentivo que
que é dado, compensa eles trazerem a mercadoria, fazer todo o processamento aqui, a industrialização e depois vender, ou na questão da distribuição, eles trazem tudo para aqui, para cá e faz a logística da distribuição aqui de Três Lagoas. Então, para eles, com incentivo compensa, sem incentivo não compensa. Por quê? Porque o mercado consumidor não é Mato Grosso do Sul. Para a indústria, compensa estar perto de onde essa mercadoria vai circular e para onde ela vai. Aqui, que são os estados ali da região empresas, sudeste, né? Principalmente, né? Eles vêm por conta da logística, né? Do transporte, para ficar mais em conta também. Aqui a gente tem empresa de cabos, empresas de refrigeração, tecidos. E essas empresas, inclusive, por conta de não achar, muitas vezes, mão de obra especializada, também ajudam as cidades próximas. Vão buscar gente em Ilha Solteira, gente em Castilho, Andradina, para poder vir trabalhar aqui. Então, a gente corre um sério risco e nosso município também. Bom, há de ficar, então, esperto com tudo isso, né? Inclusive com essa classe política, para realmente a gente ficar em cima para poder mudar isso. Né, Fabrício? Um dos propósitos nosso, quando eu fiz ali o simpósio da reforma tributária, né, trouxe o deputado Pedro Cianeto, presidente da Associação Comercial, para gerar essa discussão, para se buscar intervir com os representantes nossos lá em Brasília, para alertar sobre esse problema. Mas, infelizmente, nós não conseguimos. O Brasil é muito grande, existem muitos interesses. Alguns deputados foram sensíveis, mas, no geral, passou aí que vai acabar os incentivos fiscais. E, assim, o que a gente fica chateado, por quê? É um aspecto tão importante. Uhum. Os Estados Unidos é a maior potência econômica, né, do mundo. E a gente devia seguir aqueles que são os maiores, né? O que os Estados Unidos considera questão de incentivo fiscal? Lá eles têm incentivos fiscais em todos os estados, não só para a empresa, para a pessoa física. Eles consideram a política de incentivo fiscal uma política de desenvolvimento regional, uma política para desenvolver o país. Então lá é normal. Aqui lá atrás se começou com essa questão da guerra fiscal, é um jogo de perde-perde, mas na verdade o interesse de que as indústrias voltassem, né, para São Paulo, para Minas. Uhum. E infelizmente as pessoas foram comprando essa ideia, que não é uma ideia verdadeira, até porque a gente vê o desenvolvimento que algumas regiões do estado, do país, né, tiveram com a política de incentivos fiscais. Essas mercadorias daqui, quando voltam para o estado de São Paulo, lá tem uma nova recirculação e o estado de São Paulo arrecada também em cima dessa circulação, coisa que muitas vezes eles omitiram, né, para poder justificar essa questão das perdas, né, com a questão da guerra fiscal. E, infelizmente, foi colocado na Constituição Federal. Porque você coloca numa lei, é mais fácil também de ser mudado. Agora, a Constituição, que se exige 3/5, né, dos deputados e senadores para aprovar, depois que é aprovada, né, a mudança não é fácil. Né? Então, e outra coisa, quando em 2026 já começar, né, o IBS e vai reduzindo o ICMS, essa redução, para quem está aqui, já é prejudicial. Por quê? Porque uma redução aqui significa menos transferência de dinheiro para quem está adquirindo os produtos. Então, é um problema grave. A gente está aqui com a nossa audiência, o pessoal de 2 escritórios de contabilidade, né? E eles estão aqui dando risada aqui, porque eles vão ter que voltar para o banco da faculdade para estudar sobre a reforma tributária. É quase isso, né, Fabrício? Quase isso, vai ser um período aí de muito estudo. Estava até conversando com o presidente da Associação Comercial, que também é contador, né, e falou da dificuldade que alguns escritórios vão enfrentar, porque não vem se aprimorando, às vezes, com a questão da tecnologia. Sim, ele é anunciante e agora, nosso aqui, com esse sistema em que nós vamos ter 2 sistemas aí trabalhando em paralelo, que realmente vai aumentar muito nesses 5 anos. Aí, na verdade, daqui 7 anos vai ter a legislação, 2024 e 2025, vai ter as alterações das legislações, e aí, a partir de então, né, o funcionamento na prática, né? Fabrício, nós sabemos que você também tem um cunho político, né? Você já foi candidato em outras eleições também
e agora para o ano que vem a gente vai ter uma eleição para prefeito e vereador. Você tem intenção de sair candidato nessas próximas eleições? Gostaria de participar desse pleito, colocar o seu nome mais uma vez para a sociedade, tanto como pré-candidato a prefeito, ou como outras pessoas já estão imaginando também, Fabrício, ou até vereador, enfim. Fala um pouquinho para a gente do seu pensamento para 2024. Naturalmente, eu sou pré-candidato a prefeito. Fui o candidato a deputado estadual mais votado, né, de Três Lagoas. E não é a questão simplesmente, eu quero ser pré-candidato. A gente tem um histórico. Fui o candidato a deputado estadual mais votado de Três Lagoas. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade de agradecer todos aqueles que confiaram, votaram e acreditam na nossa forma de trabalhar, naquilo que a gente pensa, nos projetos que a gente desenvolveu. Então, eu quero agradecer, né, cada um que confiou em nós. Mas, naturalmente, sou pré-candidato a prefeito, né? E vejo que a administração, fui na época também candidato a prefeito na outra, contra o Ângelo Guerreiro, e fiquei aí o mais votado depois dele, né? Mas reconheço também que melhorou muito nessa segunda gestão do Ângelo Guerreiro, né? Fez muitas obras aí pela cidade, abriu avenidas, muitas coisas que estavam inclusive também nos nossos projetos. Ele conseguiu realizar, né? A melhoria na questão das escolas, né? Mas eu acredito que Três Lagoas ainda tem muito a realizar. Naquela época, inclusive fazendo um link com essa questão do problema que a gente passa com os incentivos fiscais, já naquela época, né, eu já falava da importância do turismo para Três Lagoas, né? Da adaptação da legislação para que pudesse ter os investimentos em Três Lagoas. Porque já imaginou se muitas empresas realmente começam a deixar Três Lagoas por conta da reforma? Nós precisamos manter o emprego, nós precisamos manter as rendas, né? E o turismo é uma porta para isso. Não é o poder público que faz turismo, mas ele precisa propiciar, precisa que a legislação facilite, precisa ter uma integração com a legislação nacional que impede também muitas coisas de serem desenvolvidas no nosso município, né? A mesma água que praticamente está sendo usada lá em Andradina, no Aqualinda, que foi um empreendimento muito bacana, e inclusive já participei e vi que muitas pessoas de fora participam, tem aqui em Três Lagoas também. Poderia ser um empreendimento que tivesse vindo para cá, até porque é um porte maior, já tinha a questão do aeroporto, mas nós não podemos perder essa oportunidade de proximidade entre as cidades para trazer empreendimentos, né? Aqui a questão de conciliação com o turismo de negócio também, enfim, precisa avançar nessa questão. Três Lagoas, a questão da habitação, Três Lagoas precisa avançar. Foram entregues poucas casas populares e tem muitas situações de famílias aí em situação de vulnerabilidade, carentes, né? Aquela ocupação ali próximo da BR-262, são mais de 400 famílias. E embora tenha o meu trabalho, mas às vezes finais de semana a gente consegue andar também, visitar. Lá à noite, Paulo, não tem iluminação pública. Quando escurece, como se chega nas casas das pessoas? Às vezes é uma casa ou outra que está com a iluminação acesa que você consegue saber onde que é o caminho que você tem que andar, né? São 400 famílias, né? Mais de 1.000 pessoas. Não só lá, em outros lugares da cidade. Então, Três Lagoas tem como avançar muito. E estou aí como pré-candidato a prefeito. Tive uma grande votação aí para deputado estadual. E estou conversando com outros partidos, com vereadores, com outras lideranças da cidade, para avançar e crescer. Perfeito. Agora são 11h40. Fabrício, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa Hoje Mais. E eu creio que você vai voltar outras vezes, porque as dúvidas apareceram um monte aqui, e creio que você vai ter que voltar outras vezes para, né, trazer as informações, melhores informações para essa turma aqui que está realmente em dúvida. Essa matéria completa, inclusive, gente, com tudo que foi votado, discutido, tá? Os impostos que serão substituídos, as porcentagens de alíquotas e tudo mais, você vai encontrar no nosso portal Hoje Mais Notícias, tá? Mas agora eu queria ouvir, Fabrício, a sua deixa final. A gente está chegando no Natal, no Ano Novo, você que é um homem cristão, né? Deixar a sua mensagem aí para a nossa população.
É um momento assim muito importante, não só aqui em Três Lagoas, mas em vários países do mundo se celebra o Natal, o nascimento de Jesus, né? O Deus que veio para perdoar as nossas falhas, os nossos pecados e nos permitir, né, a purificação da nossa alma e poder abrir, né, as portas da eternidade para aqueles que creem. Então é um momento da gente presentear as pessoas como se estivesse fazendo para Deus, né? Ele foi presenteado assim que nasceu, né? A gente conhece a história, que a gente possa ter, né, um final de ano, deixar as diferenças de lado e aproximar daquilo que nos une, que é o amor, né? O amor, ele está acima da ideologia, o amor está acima de todas as coisas. Então, quando a gente avalia e pensa o ser humano como alguém que precisa realmente, né, ser amado, ser respeitado, ser considerado, ter as tolerâncias, porque nós, como pessoas, nós somos falhos, então nós temos que reconhecer isso e saber que as pessoas também têm as suas falhas, né, praticar um pouco essa questão da tolerância, né, abraçar, desejar um ano abençoado para todos aqueles que estão junto conosco. E eu aproveito a oportunidade, realmente, Paulo, o assunto é muito amplo, a gente acabou, não conseguimos falar sobre IPVA, sobre TCD, muita coisa, né, sobre muita coisa. Outras situações, a repartição dos impostos, aí como que vai ficar essa repartição. Vários segmentos, né? Eu estava olhando até os bancos. Questão dos serviços, bancos, a gente acabou não falando, vai sobrecarregar demais a prestação de serviço, advogado, contador, engenheiro, né, empresa de engenharia, mas enfim, uma outra oportunidade, sim, né? Com a gente certeza. pode voltar aqui e me coloco à disposição e agradeço a oportunidade, Paulo, né, agradeço essa oportunidade, a Rádio Agita Cidade, e desejo a todos que nos acompanharam, né, um Feliz Natal e um ano muito abençoado para você e para a sua família. Muito obrigado, Fabrício Venturoli. Agora são 11h42, a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto. A gente tem mais coisa para conversar aqui no nosso programa. Já, já, estamos de volta.